Daí galerinha, curte com a Nader Vieira, bem-vindos de volta ao meu canal. E se é a primeira vez que você tá aqui, tá esperando o que pra fazer parte da nossa família? Já clica ali no botãozinho inscrever-se, porque hoje o vídeo tá da hora. Hoje nós vamos falar sobre seguir o caminho de Deus. Quem aqui nunca ouviu falar? O caminho de Deus é difícil. Seguir a Deus é difícil. Mas eu me deparei com um texto na palavra que me fez pensar muitas coisas a respeito disso. Que é lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Se o caminho de Deus é perfeito, por que às vezes a gente fala que é tão difícil andar nele? Aí eu fiquei aqui nas minhas neuroses que às vezes eu tenho, sabe, nas minhas viagens com Deus, no meu devocional com Ele, e eu comecei a refletir com Deus que realmente o caminho dele é perfeito. Nós só fazemos o caminho de Deus complicado porque nós não seguimos as leis de trânsito. Eu comecei a analisar algumas placas de sinalização que nós temos aqui no natural e comecei a pensar que no espiritual é a mesma coisa. Vamos viajar comigo? Essa placa aqui é sentido obrigatório ou siga em frente. Essa é a primeira placa que nós encontramos no caminho com Deus. Essa placa diz que nós podemos seguir a Deus livremente, os nossos primeiros caminhos com Deus, é tudo livre. A gente começa a experimentar as coisas boas do reino, a gente começa a experimentar as coisas que Deus tem para nos oferecer, e seguir a Deus é uma das melhores coisas que nós já fizemos na nossa vida, certo? Então quando nós vemos essa placa, o caminho é livre. Aí nós encontramos essa placa, a placa de desvio obrigatório. O desvio significa que tem alguma coisa na rua que começou a ser errado. É os momentos com Deus em que a nossa rodovia, que a nossa via começa a entrar em obras. Os primeiros momentos com Deus são maravilhosos, mas depois Deus começa a nos moer mesmo, nos limpar de dentro para fora. E daí alguns desvios têm que ser feitos. E aqui fala que nós devemos nos desviar do caminho do mal, os caminhos que nos afastam da vontade de Deus, os princípios de Deus. E de repente nós encontramos essa placa: proibido contornar à direita ou esquerda. E essa placa ela aparece no nosso caminho para nos lembrar que nós devemos fugir da aparência do mal, fugir dos desejos da carne, fugir de tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Ei, amados, toda vez que você que é motorista encontra essa placa, não dá uma vontade de saber por que eu não posso virar para lá? Quem foi que disse que eu não posso virar para lá? E na vida espiritual é a mesma coisa. A gente observa essa placa e às vezes a gente fica questionando por que eu não posso ir lá. E a gente acaba indo lá. E muitas vezes o que nós encontramos é um precipício para a morte. Às vezes nós encontramos a placa pare, parada obrigatória. A placa pare significa que nós devemos parar, obedecer. E muitas vezes quando a gente está dirigindo a gente não para. A gente dá uma olhadinha, diminui a velocidade e continua seguindo. Só que muitas vezes é na placa pare que Deus quer nos retomar, que Deus quer nos colocar no lugar, que Deus quer nos alinhar ao caminho novamente, que Deus quer falar conosco. E nós não obedecemos e não paramos. Muitas vezes o excesso de velocidade faz nós furarmos um pneu, estragarmos o motor do carro, e isso fazendo com que o nosso caminho fique cada vez maior e mais prejudicial. Nós devemos às vezes fazer um pit stop e lembrar sempre: chegar ao destino é a nossa principal meta. Chegar ao céu, abraçar a Ele. O caminho de Deus é perfeito se você seguir todas as regras de trânsito. Eu poderia ficar aqui viajando com várias outras regras de trânsito que poderíamos usar no espiritual. Se você lembrou de mais alguma aí, coloca aqui embaixo. Eu ministrei essa palavra na célula e depois a gente começou a falar muitas regras de trânsito que a gente poderia levar. Compartilhe junto conosco aí nos comentários o que você lembrou que poderíamos também fazer com que o caminho de Deus se torne cada vez mais perfeito em nossa vida. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Ei, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, marque seus amigos, mande pelo WhatsApp. Vamos fazer a palavra de Deus crescer cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado de coração. Beijo, galera! Beijo, galera! Amo vocês!